interpretação desses sinais, ela está distorcida. E o cérebro interpreta aquele sinal como dor. Existe algum problema diretamente acontecendo com o músculo em si? A princípio a gente poderia até dizer não, né? Claro que tem alguma coisa em andamento, mas não tem aquela coisa tradicional de uma contusão, de um edema, de uma lesão arterial, de uma pancada forte. Não. Mas é uma doença já que tem essa tipificação, né? Ou ela está ainda... Já é uma doença classificada? Já é uma doença classificada, com certeza. Detalhe, não tem cura. Não tem cura. O que a gente consegue é oferecer certos medicamentos que abrandam a situação para o paciente e ele começa, ao mínimo, poder respirar um pouquinho mais e ter um alívio daquela dor. Os sintomas, então, né? É isso. Acaba tendo um reflexo grande nos sintomas, né? Busca-se atuar na forma como os estímulos estão sendo feitos e, com isso, obviamente, a percepção de dor diminui, né? E não é uma situação fácil para o paciente, não é uma situação fácil. E quanto mais precoce se inicia o tratamento, o acompanhamento, obviamente que menor será a sequela e menor será a dor dali para frente. E é uma doença, né? Deixa eu até inserir aqui a doutora Ana, que já está também nos nossos estudos. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde. Não, pera um pouquinho, deixa eu aumentar o volume aqui. Agora sim. Olá todo mundo, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Legal, então a gente falando sobre fibromialgia, me parece, né, ser uma doença até mais recente, né, ou pelo menos classificada, né, dessa forma, como o doutor acabou descrevendo, e, portanto, de mais difícil diagnóstico também. Eu ouço, às vezes, até pessoas falando, né, parece que eu tenho uma dor que ela muda de lugar. Ela começa no pé, de repente está no braço. Exatamente. Tem a ver com Tem a ver. Só na coluna que não. Braço direito, braço esquerdo, quando é acima da cintura, embaixo, abaixo da cintura também, perna direita, esquerda, articulações, principalmente é uma dor muscular. Agora, o que acontece, e hoje eu tenho que dar uma palmatória, PhD é mais área reumatológica e ortopédico, o Dr. Thomas pode falar com muita propriedade. Agora, eu acho que fibromialgia acaba sendo que quase que um diagnóstico por exclusão. Confere, doutor? Quando você vai fazendo as pesquisas, você vai fazendo uma boa anamnese, você tira uma história perfeita e adequada de um paciente e ocorre mais em mulheres do que homens, confere também. E isso daí parece que tem alguma alteração hormonal incluída e também psicomotora, ou seja, alguma coisa é o fator gatilho que antes a pessoa não apresentava os sintomas de dores musculares. Doutora fala emocional. É aquela típica doença que pode ser talvez uma característica de uma psicossomática. Uma doença psicossomática. Exatamente. A doença, a fibroneuromialgia, ela tem um componente psicossomático presente e que vai variar de pessoa para pessoa. Algumas pessoas parece que esse componente é mais forte, mais intenso do que para outros pacientes. Mas, como eu ia dizendo, não há aquela coisa que você faz um determinado exame, vem aquele resultado e pum, está feito. Né? Eu vou dar um exemplo simples, né? A pessoa que está com sífilis, então você tem que encontrar o treponema pálido nessa pessoa, né? O bichinho, se não tem, não é sífilis. Exato. Então, a anemia falciforme tem que ter aquela hemácia na forma de uma vírgula, de um C, né? Aquela... de foice, exatamente. Então, tem doenças que têm diagnósticos muito claros. Não é o caso da fibroneuromialgia. E como a doutora Ana falou, ele é um diagnóstico quase que de exceção. Ou seja, você vê uma coisa, não é aquilo. Vê uma outra coisa, não é aquilo. Vê uma outra coisa, não é aquilo. Aí fica qualificado e classificado dentro de um grande grupo chamado neurofibromialgia. E será que é por isso, então, que muita gente... diz que fez aí uma via crucis, ficou durante anos e anos e anos tentando resolver o problema, jogando até mesmo, né? Sendo jogado às vezes de um especialista para outro e não consegue fechar esse diagnóstico. Por que isso acontece, doutor? Por falta de essa dificuldade que o doutor fala de ter um exame talvez mais físico, né? Exatamente. Ou a falta até mesmo de experiência por parte dos médicos em também identificar isso? Fica difícil para o médico
jogar no colo do paciente esse diagnóstico. Algumas pessoas, alguns profissionais jogam com muita facilidade e depois vai se ver, opa, foi cedo demais, na realidade não é isso, agora já temos um exame que comprova que é aquela outra doença, etc e tal. Então, quem é mais cuidadoso, ele tende a demorar mais para dar esse diagnóstico. Né? Ele vai fazendo uma série de exames, descartando uma série de possibilidades, e na medida em que se exaurem as possibilidades, fala, bom, realmente, pelo visto, você está com fibroneuromialgia. O fato é que esses exames devem ser feitos de forma rápida, né? Não se perder tanto tempo, não se gastar 2, 3, 5 anos para fazer essa pesquisa, e sim pegar e resolver tudo em 2, 3 meses. Basicamente, quais seriam os exames a serem realizados assim nessa cronologia? Depende muito do quadro clínico do paciente. Né? Primeiro, obviamente, você vai buscar naquilo que você possa talvez ter um diagnóstico de alguma outra doença. A gente busca não diagnosticar fibroneuromialgia, essa é a realidade. Então, exames de sangue, tudo começa com aquilo que a gente sempre bate na tecla, que a prevenção é a alma do negócio. Um simples hemograma, uma velocidade de hemossedimentação, um bioquímico, depois um painel imunológico, que é o FAM, depois fatores reumatoides, alguns complementos, isso chama complemento, o exame é medida de complementos. E outros exames que dosam como está imunologicamente, não é que isso vai dar o diagnóstico da fibromialgia, mas afasta outras causas, que são as origens das dores musculares ou dores articulares e tudo mais, e depois, em tudo dando negativo, aí o profissional dá o diagnóstico de fibromialgia. Como o Dr. Thomas falou, é um diagnóstico, é pesado esse diagnóstico. Quem dá esse diagnóstico para o paciente tem que ter muita certeza do que está falando, ou pelo menos dizer para o paciente, é uma hipótese diagnóstica que você tenha fibromialgia. Vamos ver durante um ano como você se comporta com anti-inflamatórios, muda inclusive quesitos de dieta para você não comer alguma coisa que hoje é tão conhecido como as dietas inflamatórias, que são os queijos, derivados de laticínios, de uma maneira geral, e aqueles que são os nightshades que a gente sempre comentou aqui, que são alimentos muito bons, ricos em vitaminas, vários eletrólitos e tudo mais, e outros suplementos minerais, mas que para dores articulares e musculares às vezes não são indicados. Quais são esses alimentos? A batata, pimentão, tomate e berinjela. Aliás, é muito fácil a pessoa pegar esses inflamatórios? São inflamatórios. São batata chamados... também é? Batata. Não estou dizendo a batatinha frita de fast food mesmo. Essa é mais ainda. Imagino, né? Não, aquela assada que põe e tal, na purê sopa de batata também? Que é maravilhoso. É mesmo? São nightshades. O que quer dizer nightshades? Assim, são sombras da noite. E isso daí, não quero dizer que é ruim, gente, não é isso, mas são coisas que uma pessoa que tem uma predisposição inflamatória articular deve tomar cuidado com esses alimentos. Vamos dar uns exemplos claros, né? Começar a falar assim, tem comidas que são para crianças, tem alimentos que são para adultos. Certo. Então, leite é para criança, não é para... Né? E carne já é mais para adulto. No caso dos nightshades, sombras da noite, você abrir a internet e colocar lá, nightshades, você vai ver os legumes lá, sim. É impressionante, são todos inflamatórios. Mesmo comendo de dia? Eu gostei. Olha, Márcio, bem cheio de graça. Tô vendo um ar de frustração do Márcio. Não, porque fala sério, todo mundo quer comer aquele tomatinho com orégano em cima, com azeite de... Não, gente, não é do mal. Como é que chama aquela coisa? Berinjela, né? Berinjela. A berinjela se faz assada. Berinjela é a coisa mais deliciosa do mundo, patê de berinjela. Gente, vocês precisam ver o Márcio aqui, parece que tá começando a babar. O Márcio ficou muito decepcionado com os nightshades. Bom, o Márcio que sempre gosta das notícias, como é que chama aquele jogador de futebol americano que era marido da Gisele Bündchen? O Tom Brady? Ele não come nightshades. É só ir na bibliografia dele, o cara é vegano sem nightshades.
Não, só quis fazer uma descontração aqui. Lógico. Eu até cortei a linha de raciocínio do doutor. Então, mas só dar um exemplo. Uma pessoa que tem aquelas juntas nos dedos mais engrossadas, né? A articulação dos dedos começou a aumentar de volume, os dedos começam a ter um pequeno desvio, a ponta do dedo, etc e tal, e dói um pouquinho essa articulação, essa junta. Via de regra, tudo isso é provocado pelos nightshades. A pessoa para de comer, principalmente tomate. A pessoa para de comer tomate e a dor em uma semana desaparece. Quer dizer, vamos lá então, tomate, batata, berinjela e pimentão. Eu esqueci Pimentão. Aquele que é amarelo, vermelho, verde e tal. Entendi. Nightshades. Tirando a berinjela aí, todos eu encaro numa boa, né? Agora eu vou ter que rever isso aí. Exatamente. Mas legal. Ó, eu só vou voltar a fazer um pequeno resumo aqui da fibromialgia. Ela é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura, e junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, de um cansaço bastante grande, um sono não reparador, a pessoa acorda cansada, e outros sintomas como alterações de memória, de atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. E como a doutora Ana já falou, de cada 10 pacientes com fibromialgia, 7 a 9 são mulheres. Não se sabe a razão por que isso acontece, mas não parece haver uma relação, Márcio, com hormônios, pois a fibromialgia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da menopausa. E lembrando também que a idade mais frequente dos 30 aos 60 anos e o diagnóstico da fibromialgia é eminentemente clínico, isto é, se faz exames não para comprovar isso, e sim para descartar outras possibilidades, outros diagnósticos. A Maísa está falando aqui, berinjela, tomate, meu Jesus, eu amo, né? Eu também. Pois é, né? E também aqui tem o Maurício, ele está falando, boa tarde, Márcio, no caso desses alimentos que os doutores acabaram de falar, você vê que quando fala de alimento, o povo reclama, né? O estômago é um negócio muito importante. Ele tá falando, eles também interferem na dor ciática? E aí, doutor? Sim e não. Sim e não, Márcio. Aqui você vai ver uma coletânea: tomate, batata branca, berinjela, okra, os berries de uma maneira geral, os pimentões, etc. Dá para se divertir bastante. Nightshades é uma palavra fácil de se encontrar. O doutor acaba de passar em minhas mãos aqui essa lista aqui, eu vou ter que... essa lista... Eu vou ter que administrar bem isso aqui nos próximos dias, viu? Deixa todo vegetariano meio... com restrições. Pois é. Enfim, mas só colocando da pergunta feita do nervo ciático. Em tese, os nightshades podem provocar uma dor do ciático, mas de forma indireta, não que eles atuem diretamente no nervo. Isso não, até agora não tem nenhuma comprovação nesse sentido. Mas pode haver um edema, particularmente junto à raiz do nervo. E aí, ali sim, não pelo nervo em si, mas pela estrutura que cerca a raiz do nervo, e ali ele pode sim ter um pensamento e que acaba dando então um sintoma no ciático e mais para frente também afeta o ciático como um processo inflamatório, ou seja, uma neurite do ciático, que é uma dor também bastante incomodativa. Eu gostaria só de dar algumas dicas para quem então ou tem o diagnóstico de fibromialgia ou, na verdade, não quer que isso venha acontecer consigo. Lembrando sempre de uma boa alimentação, de caminhadas, e existe sim, você tem que dormir bem, um sono reparador que te relaxa, que você não fica acumulando estresse, é importantíssimo. E existem pesquisas, nós estávamos comentando aqui no intervalo, que altas doses de vitamina D3, que o Dr. Thomas sempre falou, é um hormônio, é o ergocalciferol, eles são sim recomendadas para os casos ou de diagnóstico de fibromialgia ou para prevenção. A vitamina D3, a gente sabe que consegue absorver, o corpo produz através de você se expor ao sol, mas a suplementação através de cápsulas, quanto que seria? Porque todo mundo vai perguntar, qual que é o valor de vitamina D3? Para que ela seja considerada medicamentosa, no mínimo 50 mil unidades por semana. Você toma uma cápsula
após uma refeição que tem algum tipo de gordura, porque ela é lipossolúvel, ou seja, um arrozinho feito com um óleo, alguma coisa assim, ou feijão, ou uma carne, alguma coisa assim, pronto, já é o suficiente para depois da sua refeição você tomar uma cápsula. Ah, mas eu ainda não tenho essa prescrição, o que que eu faço? Você vai, então, a uma farmácia e você compra vitamina D3, 10.000 unidades. É o que foi uma observação que a doutora Ana falou aqui, não é tratamento de... Exatamente, não é tratamento, mas é recomendado. É isso que eu ia perguntar, porque o doutor falou que uma vez diagnosticado, é algo incurável, né? Não existe uma cura. Tem cura, mas tem medicamentos que abrandam os sintomas. Então, mas aí eu estava falando até antes do intervalo sobre os gatilhos. E se a pessoa, de repente, cortar esses gatilhos, por exemplo, emocionalmente está bem equilibrado, ter essa dieta bem, bacana, fazer tudo o que a doutora falou que tem que fazer, pode ser que a pessoa nem desenvolva. Claro. Ou de repente suma, sei lá. Não vai sumir, como eu já falei. Vai exigir o quê? Ela não é vida cura. Inteira? Vai. Quando tem o diagnóstico, sim. Quando tem o diagnóstico. Gente, para vocês terem uma ideia, a coisa de 30 anos atrás, a pessoa com neurofibromialgia era um carimbo de morte. Era um carimbo de morte. Porque a dor, Márcio, era tão grande, a pessoa entrava numa depressão tão profunda, ela não fazia mais nada, ela não comia. É muito ela ficava totalmente rígida, né? E tem muitas pessoas hoje em dia que, pela falta de assistência, estão exatamente nessa condição, né? Não precisam estar nessa condição. Mas é um diagnóstico forte, porque não tem cura. Nós não sabemos ainda como levar a pessoa a ter cura. O que a gente sabe é de certos medicamentos, e obviamente a gente vai ficar falando aqui, porque não me interessa nem um pouquinho a pessoa ficar se autotratando, isso é a coisa mais pouco inteligente que alguém possa fazer. Desculpa até fazer um comentário rapidamente aqui. Imagine as pessoas, porque o pessoal não vai no médico porque não quer gastar dinheiro com o médico, o que seria uma aberração, né? Até porque tem consultas hoje bastante acessíveis, ou clínicas como a nossa, na Família Health Clinic, que é uma clínica low cost de alta qualidade, né? Então, não se deve fazer economia com a sua própria saúde. Mas imagine alguém entrar no avião e falar, olha, eu quero economizar minha viagem, vamos fazer o seguinte, a gente mesmo pilota o avião e a gente não precisa pagar o salário do piloto, né? Essa seria uma correspondência, quer dizer, é ridículo isso, né? Você tem que deixar o profissional que entende do assunto lidar e trabalhar com o paciente a fim de que, no caso o médico lidar com o paciente, para que se tenha um diagnóstico correto. E perigoso, né, cara? Tudo que indique para o mal é perigoso, né? Sim, em cima disso, sempre estimular a pessoa, olha, vá no médico, porque a sua dor, ela vai diminuir. Vai sumir por completo? Se for fibroneuromialgia, infelizmente, não. Mas ela vai para um patamar de tolerabilidade, né? Então a pessoa sai da depressão, sai daquela tristeza profunda, né? Ela começa a dormir, como a doutora Ana falou, ela vai dormir melhor, vai ser um sono reparador, coisa que não estava sendo, etc. e tal. Então ela precisa dar atenção para a sua própria saúde e melhorar a qualidade de vida. Ela não está condenada, graças a Deus, com os avanços da medicina, a gente já consegue segurar muita coisa, como eu repito, lá atrás, há 30 anos atrás, levava à morte. Hoje em dia, a gente consegue dar uma sobrevida de boa qualidade para o paciente. Legal. Mandar um alô para a Gildete, que estava pedindo a lista. Nós já mandamos para a Gildete. O Maurício também falando aqui sobre a vitamina D3. Se é uma vitamina boa de usar. Ele deu aqui uma marca aqui. Não sei se é o caso de a gente falar a marca ou não. Não, acho que não, né? Mas a D3, de modo geral, essas que vendem na Walgreens, CVS. Vende no Amazon. Você pode. Isso é a vitamina D3 e D2, são dois hormônios, né? O ergocalciferol e o colecalciferol. Você pode tomar uma dose tranquilíssima para tomar, 50 mil unidades. Porque a Eneida vai em cima do que o doutor está falando. Está perguntando qual a dosagem da vitamina D3? 50 mil unidades por semana. Um tablete por semana. Mas essa dosagem geralmente é sob prescrição. E é recomendado que, então, o paciente tenha os seus níveis de vitamina D3 dosados e, baseado nisso aí, você faz, então, a suplementação. Legal. Robert manda um alô pra gente aqui também, está ouvindo, está acompanhando. Obrigado. Já mandei para ele aqui também a listagem. Uma pergunta que fica, né, essa coisa da idade, a gente falou, né, até a doutora brincou, como é que é a idade do condor? A idade do condor, né,
Se de repente quem tem mais idade está mais propício a estar sendo diagnosticado com fibromialgia, ou de repente o fato da pessoa ter dor. Outra coisa que me ocorre aqui, todo mundo que tem dor tem fibromialgia, ou pode ser que a pessoa tenha dor e não tenha fibromialgia? Claro, a imensa maioria dos que tem dor, com dor ou sem dor, não é fibromialgia, né? Agora, para os idosos, aí eu estou falando, obviamente, gente que chegou nos 120, 130 anos de idade, pode dar um problema. Para os novos, com 30, 60 anos de idade, por exemplo, pode começar a surgir essa fibromialgia. Então, para esses pacientes bem novinhos, de 30, 60... Mulheres. Principalmente mulheres. E 80%. As pessoas falam assim, como, doutor? Gente, vamos para a Bíblia um pouquinho? A Bíblia fala que Sara e Abraão foram chamados. Ela tinha 65 anos de idade. Aos 70, 75, ela estava encantando um príncipe do Egito. Passou um tempo depois, ela encantou um camarada rico entre os filisteus. Então 60, 70, 80, a mulher pode ser belíssima. E foi mãe lá em cima também, lá para... Quanto que ela tinha? Bom, aí já tinha passado certas coisas, entendeu? E até ela se riu, mas ela acabou sendo mãe aos 90 anos de idade. A Roseli também manda aqui, tá mandando um alô pra gente. Boa tarde, Márcio, doutores. Fala que tá sofrendo, embora tá sofrendo e tal. Pediu a lista, né? Pediu a lista, essa lista aqui vai fazer sucesso, hein? Olha, na feira... Ou não, né? Porque tem muita gente que tá olhando aqui falando, que peninha, né? O Robert também de novo aqui falando aqui, adorou a classificação dos 30 aos 60. Uma outra coisa também que acaba sempre girando aqui, a gente já falou então sobre a idade, né? Sim. Já falamos tinha uma outra coisa que eu ia falar que eu acabei esquecendo aqui, vou lembrar. Acrescento. Lembrei. Perguntaram também se dor nas costas, que é até um tema que a gente já falou aqui, já mais especificamente, se algum tipo de dor nas costas crônico pode ter relação com a fibromialgia? Pode em raríssimos casos. Na realidade, a dor lombar, 80% da dor lombar é de causa psicossomática. Ou seja, ela começa na psique, começa na alma e se manifesta no corpo. Simples assim, isso é uma coisa que a medicina coloca com bastante propriedade. Você tem duas formas de abordar isso. De um lado, abordar o paciente e tirar o estresse que ele está passando, tirar a depressão que ele está passando para aliviar a dor lombar. E, obviamente, que você pode entrar com medicamentos antiálgicos para que ele possa ter um respiro e sair daquela coisa mais intensa. Mas os 20% restantes, via de regra, estão relacionados com problemas neuromusculares do ponto de vista de pinçamento de raiz lombar ou lombo-sacra, ainda talvez da torácica baixa, mas esses outros 20%, via de regra, são nessa linha e aí descarta a neurofibromialgia. A Maria também está mandando alô para a gente aqui. Acho que a gente tem tempo para só mais uma pergunta. Se no caso da fibromialgia, fisioterapia ou exercício, alongamento, se tem alguma coisa também fisicamente que é positivo para de repente combater os sintomas? Sempre um bom acompanhamento fisioterápico ajuda bastante. O que a pessoa não pode é o tempo todo ficar sentada em casa no sofá. Eu queria... Pois não, pode completar. O importante é ela se manter em atividade sem forçar a musculatura excessivamente, ou seja, entrar mais na cinética da coisa do que na carga propriamente dita. Eu só queria deixar um recadinho final a respeito da fibromialgia, para que você não tenha preconceito. A gente estava conversando aqui no intervalo, do mesmo jeito que durante uma época as doenças mentais, elas tinham tabus para não serem comentados, porque diferentemente de uma hipertensão arterial, de uma diabetes ou de alguma coisa onde você faz um exame, dá alterado e dá o diagnóstico, converse com aquela pessoa que você confia, que é a pessoa que toma conta de você. A gente da Família Health Clinic, a gente se propõe a tomar conta e você tire todas as suas dúvidas para que você tenha um diagnóstico correto. E agora, no caso, nós estamos falando da fibromialgia, para que você venha esclarecer o motivo da sua dor, porque ninguém merece ficar com dor. Elinaide mandando um abraço para os doutores também, está acompanhando aqui, pediu a listinha, nós já demos a listinha também. Legal. E lembrando, a fibroneuromialgia não é transmissível, não é contagiosa, não tem nada a ver. Então você pode abraçar uma pessoa que está com fibromialgia, isso não passa,
Pelo contrário, você pode passar amor e carinho para a pessoa. E isso que vai ajudar muito.